massa? Sejam bem-vindos aí ao nosso terceiro vídeo, tá? O nosso terceiro vídeo fechando o módulo vírus. Se você gostar do vídeo, se você gostar realmente, achar legal, deixa lá tuas dicas, tá bom? Deixa tuas perguntas e não se esquece de se inscrever no nosso canal, tá? Dá aquele cliquezinho lá, o like massa e segue lá, tá certo? Nós temos o nosso Instagram, Evandro Gomes PB, muita coisa boa. Biologia Show em 2017, 2018, galera aí do Brasil, galera do Nordeste, galera da Paraíba, vem-te embora dar o gás aqui, que a biologia aqui, ela não é show não, é a molesta. Vamos lá, galera, vamos curtir esse vídeo, tô esperando vocês. Simbora aqui, o tempo hoje, pessoal. Um abraço! E aí, galera, show, belezinha? Estamos aqui, pessoal, nosso terceiro e último vídeo, nosso módulo vírus, tá? Na última aula, nós conversamos sobre retrovírus e falamos aí um pouquinho como é que o HIV trabalhava, como é que ele funcionava. Falamos sobre a GP120, então dá uma olhadinha lá no vídeo anterior, tá bom, pessoal? Veja lá direitinho, tem um material bem legal para vocês. Hoje, nós vamos começar aqui a falar sobre vírus de RNA, só que agora vírus de RNA de cadeia positiva e cadeia negativa. Então, vamos aqui tentar entender o que é que está acontecendo aqui. Primeiro, o que é um vírus de cadeia positiva, Evandro? Olha só, pessoal, os vírus de cadeia positiva são aqueles vírus que vão servir como base do próprio RNA mensageiro. Ou seja, eles vão produzir não só as proteínas virais, como também o próprio material genético. Já o vírus de cadeia negativa são aqueles que vão produzir apenas a informação genética, né, que vai funcionar como partícula infectante. Então, vamos aqui tentar entender. Temos aqui um vírus de cadeia positiva, né, de RNA, ele vai, ao aderir à estrutura celular, introduzindo seu material genético aqui, positivo, tá certo? Ele vai produzir uma fita de cadeia negativa, ok? Esse processo vai acontecer promovendo um processo de duplicação, onde essa fita de RNA negativo, ela vai começar a produzir fitas, no caso, positivas. Essas fitas positivas, uma parte dessas fitas vão produzir as proteínas virais e a outra parte vai ser a própria partícula infectante, que será englobado, então, pelo capsídeo, produzido por um outro grupo de RNA positivo. Então, se você ver aqui, nós temos aqui o RNA positivo, essas fitas de RNA positivo, também chamado de senso, entra positivo e sai positivo, tá bom? Já no caso das fitas negativas, vejam só a diferença. Tu tens a entrada do material genético, tá? Então, você está vendo aqui que nós temos a fita de RNA negativo. Ele, o que é que vai acontecer? Ele vai produzir uma cadeia aqui, veja só, positiva, e vai também produzir uma cadeia, a própria negativa. Então, veja só, da cadeia positiva, ele vai produzir um complemento aqui, ó, de fitas negativas, RNA negativos. Para que isso, Evandro? Essas moléculas aqui, essas partículas de RNA negativo, serão as partículas infectantes. E no caso aqui, por que ele vai produzir uma cadeia positiva a partir de negativa, Evandro? E aquele produzir positiva para depois produzir negativa. Gente, é o seguinte, aqui ele vai produzir uma positiva a partir da negativa, porque aqui, lembre-se que nós falamos agora há pouco, que o RNA positivo é responsável pela síntese de proteínas, ele funciona como um RNA mensageiro, basicamente. E aí ele vai produzir as proteínas de capsídeo, as proteínas virais, que irão envolver a partícula infectante que é negativa, que posteriormente serão liberadas da célula, lisando esta célula. Então, se você verificar o que nós temos aqui, entra negativo, tá certo? E sairá negativo. Só que a diferença é que nós vamos ter a produção de um grupo negativo e de um grupo positivo, e esse positivo é responsável pela síntese de proteínas. Já no positivo, você entra positivo, sai positivo. Entretanto, você vai ter o quê? O positivo vai gerar negativo, que vai gerar uma fitas, na verdade são fitas positivas. E essas fitas positivas, umas entram como produtores de proteínas virais e outras serão as próprias partículas infectantes, tá bom? Então fiquem atentos aí. Essa parte aqui, galera, isso é muito importante para você que vai fazer particular de medicina em qualquer parte do Brasil. Eles gostam muito de cobrar essas diferenças. A galerinha que vai fazer o Enem não precisa se preocupar muito com isso não. Mas, por exemplo, aqui na Paraíba nós temos aí as 3 principais universidades, ou melhor, faculdades, né, na área de medicina. Então nós temos aqui as Ciências Médicas, nós temos a FAMENE e nós temos a Universidade Unip, que também tem
o curso de medicina. Então, pessoal que vai fazer então essas provas no final do ano aí, então fiquem atentos. Ou no meio do ano, temos 2 etapas, né? No meio do ano e no final do ano. Fiquem atentos aí. Já para a galera do Enem, é apenas saber a diferença básica, né? De positivo e negativo, tá bom? Então vamos em frente aqui. Olha só, nós temos aqui, nesse próximo slide, falar só um pouquinho sobre as viroses, né? Algumas viroses. Nós temos viroses que atacam o sistema nervoso, apenas para pontuar vocês, né? A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, causada por um enterovírus, né? Um vírus de RNA. Nós temos a hidrofobia, a raiva, que é o lissavírus, que é um vírus que é transmitido através de perigostos salivas. Então nós temos aí de animais como cães, morcegos também podem transmitir, certo? E nós temos a rubéola e o sarampo. Então são doenças que afetam, são viroses que afetam o sistema nervoso. Então fiquem atentos a isso aí. Tá? Nós temos aqui exemplo de paralisia infantil, certo? Realmente existe então um processo de vacinação. Essa parte de vacinação, pessoal, nós vamos ter um módulo só sobre vacinação, a parte de imunidade, imunização, ok? Então não vou entrar em detalhes neste ponto agora não. Então aguardem aí os próximos vídeos. Nós vamos falar sobre o sistema imunológico e imunização. E aí a gente conversa bem sobre essa questão da poliomielite, né? Quais são os tipos de vacinas que são trabalhadas, enfim, tá bom? Bom, nós temos aqui aqueles que estão associados a problemas cardiovasculares. Então aqui, problemas cardiovasculares, nós temos a dengue, né? As chamadas arboviroses, né? Febre amarela. Nós temos a mononucleose, não é uma arbovirose, tá certo? Mas é uma virose também, chamada, conhecida popularmente como doença do beijo. Nós temos o ebola, tá? Chikungunya. É importante destacar aqui, certo? Que essas 3 doenças estão assim muito, vamos dizer assim, na moda. Mas não é que esteja na moda por uma condição boa, infelizmente por uma condição péssima. Que é exatamente o que? Dengue, chikungunya, e nós temos também Zika vírus. Febre amarela, é importante ficarmos sempre atentos, são todas arboviroses. E vem a pergunta: o que são arboviroses? Pessoal, as arboviroses, na verdade, são viroses que são transmitidas através de insetos, na verdade, através de artrópodes. Nós estamos focando essas daqui, principalmente essas 3, exatamente porque temos aí um surto muito grande em processos epidêmicos. Alguns autores colocam a dengue uma possibilidade de uma epidemia. Por isso é importante o controle aí do Aedes aegypti, esse vetor, né? Que é muito importante esse controle, porque é um vírus que é transmitido facilmente, principalmente porque o vetor, no caso o inseto, tem uma capacidade reprodutiva interessante e resistência ambiental. Então nós temos aqui algumas diferenças para focarmos aqui. Pessoal, tem esse Zika, chikungunya e dengue. Pessoal, às vezes o pessoal chega assim para a gente e pergunta: Evandro, qual é o mais complicado aqui, cara? Então olha só, pessoal, nós temos a dengue. Ela tem dengue tipo 1, tipo 2 e tipo 3. A verdade, tem até tipo 4 também. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que a dengue ela é realmente mais perigosa, porque ela afeta, de certa forma, as plaquetas e a doença autoimune. Por que uma doença autoimune? Porque não é o vírus que vai destruir plaquetas. Não é o vírus da dengue hemorrágica que é responsável pela destruição de células sanguíneas. Não. O vírus está associado a essas células. O nosso sistema imunológico vai até essas células e destrói as plaquetas, provocando o processo hemorrágico. Por isso é chamada de dengue hemorrágica, tá? Então, na verdade, a dengue hemorrágica é uma doença autoimune. Não é o vírus que destrói, mas o sistema imunológico que é induzido a destruir o vírus que está exatamente associado à célula, levando a célula à morte. Chikungunya, características da chikungunya são dores intensas, muito fortes nas articulações. São dores que podem ficar em média de 4 meses, tá? Até 2, 3 anos a pessoa pode ficar com dores nas articulações. Apesar de ser uma doença intensa, ela não tem a gravidade da dengue. A pessoa aqui que toma vacina contra a dengue estará imunizada apenas contra a dengue. Não estará imunizada contra a chikungunya, não estará imunizada contra o Zika vírus. Detalhe, chikungunya, de acordo com infectologistas, é uma condição que o indivíduo adquire apenas uma vez. Também basta uma, porque uma já é pesado demais. Tá certo? E o Zika vírus, o grande problema do Zika vírus, a priori, tá certo? Para crianças recém-nascidas.
existe uma associação e ainda há estudos, não há uma comprovação específica da síndrome Guillain-Barré. E nós temos também, que é uma disfunção neurológica, e nós temos também a questão da microcefalia ligada aí a crianças portadoras de Zika, tá certo? Existem outras aplicações que nós vamos discutir especificamente em pontos, principalmente na parte de imunização. Mais uma vez, não percam as aulas de imunização, tá, gente? Tá ok? Então vamos lá. Outra coisa importante, pessoal, isso já caiu no Enem, então fiquem atentos aí, são as subunidades virais, como prions. Então nós temos os prions. O que são os prions? Os prions são, na verdade, são partículas proteicas. Não há material genético nos prions, certo? Essa condição aqui dos prions, eles têm uma coisa, a maioria arrumada seus aminoácidos, suas proteínas, né? Constituídas por esses aminoácidos, na forma espiral. O prion anormal, que aí vocês estão vendo aqui, né? É o prion scrape, como causa a doença da vaca louca, tá certo? Que esses aqui são os piores, que são na conformação em zigue-zague, na estrutura molecular dos aminoácidos, né? Na sua condição espacial, na forma de zigue-zague, então são os piores. Então, Evandro, aqueles que são mais danosos são os prions em zigue-zague ou na conformação espiral. Bom, os piores são aqueles que estão em zigue-zague, tá certo? Então fiquem atentos aí, o pessoal para os particulares de medicina, ok? Então nós temos aqui algumas doenças causadas por prions. A encefalite, chamada de encefalopatia espongiforme bovina, tá? Que é a síndrome da vaca louca. Nós temos doenças humanas, como a doença de Creutzfeldt-Jakob, que é a CJD, e nós temos o curu, que é uma doença específica encontrada na África. A Creutzfeldt-Jakob, nós temos aí um exemplo, ocorre exatamente um processo de degeneração, é também uma encefalopatia, tá? É uma encefalopatia e realmente leva a danos muito sérios e irreversíveis à criança, ao jovem, ao adulto, tá bom? Então vamos passar aqui à frente. Olha só, pessoal, nós vamos aqui montar um mapa conceitual, um mapa mental bem simples em vídeos para facilitar teu estudo, né? A compreensão de todos esses vídeos, né? Esses 3 vídeos que nós conversamos, isso vai facilitar muito a compreensão. Então, os vídeos que acontecem? Eles reproduzem aonde? Eles não possuem o quê? Então, esses vírus eles vão se reproduzir sempre no interior das células e, obviamente, são organismos acelulares. Então, como eles vão reproduzir sempre no interior das células, esses organismos são o quê? Parasitas intracelulares obrigatórios, tá? Bom, é exatamente essa condição, por ter esta dependência direta de toda a estrutura metabólica, tá certo? Das células, ou seja, chamada maquinária biológica da célula, que nós conversamos lá no primeiro vídeo, tá certo? Bom, são constituídos de ácidos nucleicos e capsídeo, tá? Os ácidos nucleicos podem ser DNA ou RNA, o capsídeo formado por proteínas. Alguns vírus possuem envelope. Evandro, de onde vem esse envelope? Me dá um exemplo. Vírus envelopados, nós temos o vírus da gripe, né, influenza vírus, e nós temos também o HIV, dentre outros. Estou citando aqui os mais conhecidos. Qual a origem desse envelope, Evandro? Esse envelope, pessoal, que é formado por lipídios e glicoproteínas, tem sua origem a partir da membrana plasmática da célula hospedeira que foi lisada. Então fiquem atentos. Todos os vírus que atacam animais são envelopados? Todos os vírus são envelopados? Não. Percebam no mapa mental, apenas alguns vírus são envelopados. Esse envelope também é chamado de cápsula, tá? Poxa, Evandro, e esse envelope, qual a sua origem? Ele é originado a partir da membrana plasmática da célula hospedeira que foi lisada pelo vírus, pelo próprio vírus, tá? Então fiquem atentos. São partículas infectantes, causam infecções virais. Então, nós temos vários exemplos aqui, conversamos aqui sobre poliomielite, nós temos a varíola, o sarampo, né? Existem as gripes, né? São muitos tipos de gripes, nós tivemos suína, tivemos a gripe aviária, enfim, são várias gripes e as gripes comuns, tá? Nós temos a AIDS, SARS, que é a síndrome respiratória aguda grave, que afeta diretamente o sistema respiratório, tá bom? Então, assim, para fechar esse videozinho, vocês estão vendo um videozinho curtinho, bem enxuto para você não perder tempo, ter o máximo de informação no menor tempo possível. É esta dinâmica que você tem que ter, intensificar bastante com os exercícios, galera, tá? Muito exercício. Aqui são as outras viroses para a gente analisar, tá? Ligadas ao sistema digestório, cachumba, né?
Cachumba, também conhecida popularmente como papeira. Gastroenterite rotaviral, é muito comum em populações ribeirinhas, tá? Hepatites A e E, hepatite B, que é causada por vírus de DNA, hepatite C, tratada através de interferões, são medicamentos específicos. Os interferons nós vamos conversar sobre eles também na parte de imunização, tá? E hepatite D, que na verdade existe uma discussão, uma polêmica em relação a ser um viroide, que é uma partícula diferente do vírus, certo? Nós temos aqui a gripe, né? A gente conversou sobre o respiratório. Nós temos o resfriado, que é um rinovírus, e o SARS, que eu acabei de comentar com vocês. Então, assim, para que você realmente fique atento, fique bem nesse conteúdo, em qualquer conteúdo, você precisa exercitar. Então, nós vamos aí trabalhar com exercício. A questão 1. Então, vamos lá, rapidinho, nesse vídeo enxuto, show de bola. E olha, galera, não esqueça, se você gostou, ou se você não gostou, tá? Dá um clique aí. Poxa, Evandro, então dá o teu feedback, olha, vê isso daqui, o que é que pode, dá uma sugestão, o que é que você realmente acha legal, o que é que você gostaria de ver aí no nosso canal. Se você realmente gostar, se inscreve no canal, muitas coisas vão vir por aí, tá bom? Então vamos aí ver a questão, certo? A dengue, a AIDS e a gripe causada pelo H1N1 são viroses atualmente monitoradas pelos órgãos de saúde pública. Uma semelhança entre esses vírus, eu peço até desculpas, pessoal, por esse vídeo, que eu estou com uma faringite terrível, então o esforço aqui está sendo gigantesco. Mas vamos lá, vamos em frente, que realmente o tempo urge. Está no fato de apresentarem RNA como material genético. Entretanto, o HIV causador da AIDS, né, síndrome da imunodeficiência adquirida, é considerado um retrovírus, pois, conversamos lá atrás, utiliza seu RNA diretamente como mensageiro ribossômico e transportador, converte seu RNA em DNA antes da contaminação, contém uma enzima transcriptase reversa para a síntese de DNA a partir de RNA, modifica o genoma humano convertendo o DNA em RNA, não depende dos processos celulares. Lembre, todos os vírus dependem de processos e de maquinários biológicos das suas células. Tá certo? Ou melhor, das células do hospedeiro. Então, assim, isso aí realmente conta. Então, o que vai caracterizar realmente um retrovírus, pessoal, é a presença da transcriptase reversa, a TCR, certo? Então, a letra, nessa questão, letra C. Questão 2. A questão 2 é o seguinte, nós temos entrevista aos meios de comunicação, infectologista David Wipp, à época, diretor executivo do INCOR, afirmou que, ao longo dos últimos séculos, as epidemias têm se tornado menos avassaladoras, ou seja, algumas doenças, apesar do alto potencial de transmissão, apresentam taxas de mortalidade menores que antigamente. Tal fato, cogita o médico, deve-se à esperteza do vírus, adquirida ao longo das gerações. Então, presta atenção. Essa propriedade do elemento viral, a sua esperteza, pode ser compreendida no contexto de um conceito biológico que é a mutação. Os vírus sofrem mutações específicas visando tornarem-se menos virulentos. Né? Virulência, muito cuidado. O termo virulência, pessoal, ele não pode ser associado apenas exclusivamente, tá, à questão de vírus. Virulência é a capacidade de infecção que aquele patógeno tem. Então, virulência eu posso associar com vírus, eu posso associar com bactérias, eu posso associar com uma série de coisas, tá certo? Então, eu não posso trabalhar nesse momento, nessa condição, apenas com virulência, apenas com vírus. Então, virulência é para vírus, bactérias, em relação ao fator patogênico, tá? Então, fiquem atentos aí. Desse modo, propiciam quadros mais leves da doença, o que resulta em menor número de óbitos, além de permitir que proliferem por mais tempo, tá? Então, cuidado com isso aí. Letra A, a evolução. Os vírus evoluem visando tornarem-se menos virulentos. Não vai se tornar menos virulento. O objetivo é que ele torne-se cada vez mais eficiente. Tá. Seleção natural. Vejam que questão interessante. As formas mais virulentas são eliminadas, juntamente com seus hospedeiros, e as formas que propiciam quadros mais leves da doença, o que resulta em menor número de óbitos, acabam por se proliferar, tá certo? Por mais tempo.
Fiquem atentos aí. Letra D. A adaptação independente dos vírus. Os hospedeiros se adaptam ao grau de virulência do agente patogênico, tornando-se mais resistentes à doença. Tá? Bora lá. A competição. As formas mais virulentas do agente patogênico, mais eficientes em provocar a doença, proliferam mais rapidamente que as formas menos virulentas. Galera, eu acho que está bem claro aqui, nesse contexto, que ele fala essa esperteza. Essa esperteza nada mais é que um conceito de seleção natural. Tá? Então nós temos aqui o conceito clássico de seleção natural. Os vírus vão se adaptando e ficando cada vez mais resistentes, tá bom? Pessoal, estamos encerrando o nosso módulo aqui, vírus. Espero que vocês tenham gostado desses 3 vídeos. Fiquem atentos, curtam o nosso canal. Vá lá no nosso Instagram, Evandro Gomes PB. Vou repetir, Evandro Gomes PB. Curta o nosso Instagram, muita coisa, são muitas novidades para vocês. Em breve, a partir de meados de março de 2017, nós estaremos com a nossa plataforma, estaremos com o nosso site montado e vocês terão o módulo Enem completo, com 45 aulas completíssimos para vocês. Nós estamos aqui no YouTube com um resumo para vocês, mas nossos módulos completos serão disponibilizados a vocês com um preço fantástico, nunca visto no mercado nacional. Então, aqui para todos vocês, alunos da Paraíba, do Nordeste, de todo o Brasil, venham com a biologia mais bombástica que existe aqui na Paraíba. Tá certo, pessoal? Um abraço, beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.